Boa noite. O Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural disse hoje que deu instruções para a extinção da empresa Sopas Cozer. Em conferência de imprensa, esta manhã, António Dias afirmou também que já orientou os seus serviços para proceder à abertura de um inquérito para apurar responsabilidades. Tendo tomado conhecimento esta semana da existência desta associação, contactei os elementos da pesca, pudemos trocar impressões e dei orientações para que extingam a empresa. E enviaram-me uma ata, como estão a ver, enviaram uma ata da Assembleia Geral, realizada no dia 14 de maio, fizeram com o objetivo de extinguir a empresa. Como quem diz, a empresa foi extinta em 14 de maio de 2013, esta semana. E quais eram os sócios? José Eva, Graciano do Espírito, João Gomes Pessoa, ex-diretor do ADI, Silvestre Manuel e Olávio Aníbal. E agora, se me perguntarem se alguém prevaricou ou se há alguma promiscuidade, a única coisa que eu tenho a dizer é que já dei orientações aos meus serviços da direção administrativa e financeira no sentido de proceder-se à abertura de um inquérito para se apurar as responsabilidades. E eu agirei de conformidade com a lei. António Dias disse ainda que o 15º Governo Constitucional prima pela transparência e luta contra a corrupção. O Ministro da Agricultura acrescentou também que as perspectivas de desenvolvimento do país são boas. Para dizer que este governo é um governo altamente transparente e temos estado a travar lutas contra a corrupção. E isso não agrada a ninguém. Também gostaria de dizer que as perspectivas de desenvolvimento do país são muito boas. Só neste primeiro semestre, sobretudo no que concerne a equipa do Ministério da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, a dinâmica do Ministério tem estado a granjear simpatia por todos os cantos do país e isso não agrada a ninguém. E para dizer mais, temos muitas obras em carteira e no segundo semestre vamos poder revolucionar o Ministério da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural. Vamos poder reabilitar as casas comboios, vamos poder construir casas sociais de raízes para os pequenos agricultores que vivem numa situação muito desconfortável. Estamos a equacionar a possibilidade de concessão de microcréditos aos pequenos agricultores e pescadores. Já estamos a preparar várias visitas de estudos aos países vizinhos para que, sobretudo, os agricultores, pescadores, criadores de animais destacados possam ver o que de melhor se faz além fronteira, para que isso contribua para o desenvolvimento ao nível do país. E isto não agrada os nossos adversários políticos, mas que estejam descansados, porque no que concerne ao Ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, não há qualquer problema, estou completamente à vontade e o que sei é que quando a justiça for feita, o partido ADI deverá pedir-me desculpas, irá indemnizar-me pelos danos morais causados. Logo, como quem diz, eu vou poder ganhar com esta denúncia do ADI e vou poder sair muito mais fortalecido.
O Partido da Convergência Democrática, num comunicado distribuído esta tarde à imprensa, saiu em defesa do ministro António Dias. O PCD disse que o país foi surpreendido ontem com uma rocambolesca encenação do foragido partido ADI, que deixou bem clara a falta de escrúpulos que norteia as suas ações. No seu comunicado, o PCD afirma que a denúncia do partido ADI não passa de uma vergonhosa manobra que consiste em manchar por antecipação, junto da opinião pública, a imagem e o bom nome de um político jovem e membro do governo que vem merecendo rasgados elogios por parte da grande maioria dos santomenses pela excelente e dinâmica ação que vem realizando à frente do seu setor. Para o Partido da Convergência Democrática, citamos o comunicado, o ADI com esta patética manobra tinha apenas o duplo objetivo de pedir a cabeça do jovem ministro, de quem tem tanto medo, e de atacar com isso o PCD. Acabamos de citar. O comunicado subscrito pelo membro da Comissão Política, Sebastião Santos, conclui apelando às autoridades judiciais para uma decisão objetiva, justa e mais célere possível deste caso. A comissão responsável pela elaboração da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 para São Tomé e Príncipe encontrou-se hoje com o primeiro-ministro e chefe de governo. Um encontro que serviu para as partes falarem de ações que deverão ser desenvolvidas nos próximos tempos. Consultar a agenda do desenvolvimento do país pós-2015 e analisar algumas das problemáticas dos diferentes setores, como a deficiência do aparelho central do Estado e do sistema educativo, foram alguns dos assuntos debatidos entre a comissão responsável pela elaboração do relatório de desenvolvimento e o Governo. É preciso que sejamos capazes de fazer as rupturas e as reformas que são necessárias. Uma delas que tem sido bastante falada e comentada é ao nível do aparelho de Estado. Precisamos de um aparelho de Estado forte, que seja capaz de definir objetivos, traçar portanto, um rumo e manter todos mobilizados à volta deste rumo, porque o que se tem verificado é que, dada a fraqueza do nosso Estado, em primeiro lugar, e das instituições de uma forma geral, não temos sido capazes de fazer isso, né? E então foi uma preocupação que ficou bastante manifestada, e também o papel que a educação vem desempenhando, porque notamos que em parte a situação atual deve-se ao facto de a educação não ter sido até o momento capaz de prestar o serviço que dela se espera. A primeira fase dos trabalhos da Comissão termina em finais do próximo mês. Nesta etapa, para além de ouvir o Executivo, a Comissão está a recolher informação junto da população através de inquéritos. E o relatório final deverá estar pronto em setembro deste ano. A auscultação temos privilegiado o contacto verbal. As pessoas exprimem-se, nós registramos e depois vamos fazer o tratamento desses dados. Mas também temos um inquérito que tem sido distribuído às pessoas, distribuímos também aos seus ministros e nós vamos depois recolher. Ainda na tarde de hoje, a Comissão reuniu-se no PNUD. E sabe-se que nos próximos dias, a comissão responsável pela elaboração do Plano de Desenvolvimento do país pós-2015 terá encontros com deputados, partidos políticos e com dirigentes que sejam quadros técnicos. Está na reta final a formação sobre administração na educação em São Tomé e Príncipe. A ação destinada a professores da EFOP, diretores e quadros do Ministério da Educação é o resultado do protocolo assinado entre este último e a Fundação Calouste Gulbenkian. Professores da EFOP, diretores e quadros do Ministério da Educação participam na formação sobre a administração na educação em São Tomé e Príncipe. Dedicaram-se ao planeamento estratégico à educação, passando por diversos níveis,
desde a administração escolar, a supervisão educativa, a avaliação interna e externa dos estabelecimentos de ensino, da educação. No fundo, os serviços existem porque há escolas e há escolas porque há alunos e todos nós somos intermediários na construção de um processo de educação-formação. E tratamos também, para lá disso tudo, de como se elaboram projetos técnicos, mediante as condições que temos. Se temos pouco, trabalhamos com pouco, se temos muito, trabalhamos com muito. Portanto, através de uma ambição e de um problema, eles fizeram um projeto de formação. A formação, que arrancou em princípios de abril, encontra-se na reta final. Por isso, a sessão de hoje foi dedicada à apresentação dos trabalhos elaborados pelos participantes. Estamos mesmo na reta final. Já semeamos e acho que as plantinhas estão-se a desenvolver, já começamos a colher frutos com os trabalhos apresentados. Esta formação, que terminará na segunda-feira, resulta de um protocolo assinado entre o Ministério da Educação, Cultura e Formação e a Fundação Calouste Gulbenkian. Os agentes da saúde e da polícia dos distritos de Lubata e Lembá iniciaram hoje uma formação sobre as boas práticas no atendimento dos casos de violência doméstica. A formação, que está a decorrer na paróquia de Guadalupe, é uma iniciativa do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais em parceria com a Associação Santomense das Mulheres Juristas. Em São Tomé e Príncipe, a violência doméstica tem estado a aumentar nos últimos tempos. Só no primeiro trimestre deste ano já foram registrados mais de 1000 casos. O índice é elevado. Nós fizemos o nosso balanço anual, né? No Centro de Aconselhamento atendemos cerca de 1000 casos no ano passado e este ano a tendência é de aumentar, porque nós já fizemos o balanço trimestral no Centro de Aconselhamento, na Polícia e na PIC, e também no hospital. Também há muitos casos de violência sexual, infelizmente, mas quer dizer que a tendência, o balanço trimestral deste ano é superior do ano passado. Como forma de travar o índice crescente da violência doméstica no país, os agentes da saúde e da Polícia Nacional dos distritos de Lubata e de Lembá estão a ser capacitados em matéria de boas práticas no atendimento de casos de violência doméstica. Os beneficiários desta formação são os agentes de saúde, não é? De Lubata e Lembá, e os agentes da Força de Segurança, portanto, os agentes da Polícia Nacional de Lembá e Lubata. Estamos no número de 20 pessoas, temos 20 formandos, muito assíduos, penso que eles estão muito animados e, no fundo, eles já sabem isso tudo, né? Nós só estamos a transmitir realmente os conceitos de boas práticas no atendimento para que a vítima sinta-se melhor quando vai para essas instituições. Esta ação de formação de 5 dias está a ser realizada pelo Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais através do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, em parceria com a Associação Santomense das Mulheres Juristas, com o financiamento do UNICEF e do FNUAP. Identidade cultural e santomensidade foi tema de uma palestra realizada esta quarta-feira na Aliança Francesa de São Tomé. O evento, organizado por esta instituição, visava esclarecer a origem dos santomenses e a sua maneira de ser. Identidade cultural e santomensidade foi tema da palestra que se realizou esta quarta-feira na Aliança Francesa de São Tomé e Príncipe. O evento, que serviu para discutir sobre a origem e os aspectos culturais dos santomenses, foi proferida por Albertino Bragança, escritor e pesquisador santomense da história e da cultura. Durante o evento, o palestrante serviu-se de uma obra do escritor Francisco Tenreiro para justificar quem são os santomenses. Nós somos igualmente descendentes dos escravos mulatos e negros alforriados pelo Foral de 1515 e seguintes, e dos que foram sendo sucessivamente libertos pelos seus senhores e pela administração. O último grupo dos quais ocorreu em 8 de novembro de 1875, é uma data a registrar, que é a data da abolição da escravatura em São Tomé e Príncipe, na sequência das sucessivas reivindicações reclamando a abolição imediata e efetiva da escravatura. Albertino Bragança revelou que o povo santomense é resultado de um grande cruzamento de culturas. Devendo dizer-se, como faz o reputado historiador santomense Carlos Neves, que dos povos transferidos,
das culturas transportadas, das línguas postas em convívio, originaram-se importantes sínteses que deram lugar a um outro povo, ou seja, que deram lugar ao povo santomense. Estamos, pois, perante uma sociedade muito heterogênea, constituída por povos das mais diversas proveniências e origens, e por isso marcada desde as suas origens por duas grandes características: a diversidade e a conflitualidade. São factos que, para este escritor e pesquisador, só justificam a permanente contradição entre os santomenses e, consequentemente, o seu atraso socioeconômico e cultural. O Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe promoveu nesta quarta-feira uma palestra subordinada ao tema A Cultura Africana no Brasil. Os oradores da palestra foram os escritores brasileiros Conceição Evaristo e Rogério Barbosa. São Tomé e Príncipe e Brasil, dois países distantes geograficamente, mas perto pelas semelhanças que marcam uma história em comum. A cultura brasileira tem até hoje traços marcantes desta relação com o continente africano. Conceição Evaristo, escritora brasileira e uma das palestrantes, falou sobre a presença da cultura africana no Brasil. Falar da cultura, das culturas africanas no Brasil é falar da identidade brasileira, né? Porque a grande marca da cultura brasileira, eu acho, o que inclusive diferencia o Brasil entre as nações é essa marca, né, essas heranças africanas, essas africanidades brasileiras que nós conservamos, né, em todos os sentidos, na música, na alimentação, nas artes plásticas, na literatura, no carnaval, no samba. E acho que justamente isso, que a identidade brasileira ela é atravessada pelas heranças africanas deixadas no Brasil. O outro palestrante foi Rogério Barbosa, também escritor brasileiro que tem desenvolvido um trabalho sobre a literatura infanto-juvenil em diversos países africanos de língua portuguesa. Eu faço um trabalho no Brasil também de difusão da cultura africana através aqui dos contos populares, as histórias que as crianças escutam aqui dos pais, dos avós. Então eu sempre que eu vou nesses países africanos de língua portuguesa, eu faço questão de conversar com as crianças para que elas me contem histórias também. E foi que eu fiz muito isso aqui, visitando escolas, tanto aqui em São Tomé, como em Príncipe também, onde eu fiquei 2 dias. A sociedade brasileira, como eu disse, ela é uma sociedade multicultural, né? Somos formados pelos povos indígenas, que estavam antes da chegada dos portugueses, dos europeus. Depois também vêm os africanos, milhões de africanos levados para trabalhar no Brasil, né, como escravos, né? Então, daí o Brasil ser um país assim, multicultural. A presença africana, ela é visível, por exemplo, na nossa música, na nossa dança, na nossa comida, do modo de ser do brasileiro, esse jeito de falar, até mesmo do andar. Então, tudo isso é muito africano. A palestra teve como objetivo mostrar os traços marcantes da cultura africana no Brasil e as semelhanças da cultura dos dois países. Eu, desde o princípio, acompanhei a palestra. Achei a palestra muito interessante, uma vez que vem, portanto, nos esclarecer um pouco da cultura africana no Brasil, que é o que eu acho que muita gente desconhecia ou desconhece. E pronto, com essa palestra fiquei a saber algumas coisas, ou seja, a influência da cultura africana no Brasil. Eu acho que é muito interessante essa palestra, uma vez que a cultura africana em Brasil tem aceitação e a cultura brasileira também tem aceitação em África. Eu julgo ser de extrema importância, e sobretudo para São Tomé e Príncipe, que adapta muito e gosta muito das tradições brasileiras, do jeito de agir, as danças. Isso é de extrema importância. Para Conceição Evaristo, estar em São Tomé e Príncipe é reconhecer-se nessa história e nessa cultura africana que é bastante presente no Brasil.
Cerca de 30 crianças foram beneficiadas hoje com um lote de materiais ofertado por um jovem santomense. Um gesto que visa relançar a aprendizagem dos mais pequeninos da escola primária de Batepá. Esta é a segunda vez que Moisés Mota, natural de Caçuma, distrito de Mazocha, doa materiais escolares aos alunos da escola primária de Batepá. Um gesto de solidariedade com grande significado para Moisés, tendo em conta que foi aqui nesta escola que assistiu o seu desenvolvimento educativo e contribuiu para a formação da sua personalidade. Foi aqui nessa escola, precisamente nesta sala, onde eu aprendi a ler e a escrever também. E aprendi também que nós devemos estudar pelo bem do nosso povo e que as crianças são o futuro da manhã. E se de facto as crianças são o futuro da manhã, nós devemos dar uma atenção especial a ela. E eu apercebi-me que o futuro dessas crianças também são o meu futuro e elas são as minhas crianças. Então é com esse sentimento que eu vou fazendo algumas atividades com ela, acreditando que o futuro precisa ser feito. E não é apenas uma questão de atitude, mas sim uma questão de escolha. E eu escolhi fazer futuro com elas. O diretor da escola não escondeu a satisfação, agradeceu a Moisés pelo gesto e apontou as vantagens desta intervenção. Gesto bastante bom. Não é a primeira vez que este jovem faz esse gesto. No meu entender, é bastante bom para as nossas crianças. Eu gostaria que também os outros pais que estudaram aqui nessa escola tivessem também o exemplo deste jovem. As crianças que foram hoje selecionadas são crianças carenciadas. Essas crianças não têm a mochila, algumas não têm batas. Portanto, com esse gesto, eles vão estar mais satisfeitos ao lado dos outros colegas. Apesar desta contribuição, a direção da escola quer também a intervenção do Ministério da Educação com vista a ultrapassar as dificuldades que a mesma enfrenta atualmente. Nós temos dificuldades em termos de reparação de mais casas de banho, porque nós temos 2 casas de banho inoperantes. Temos também dificuldade a ter mais uma sala para agarrar as crianças da 6ª classe. E a nossa escola também, desde que foi construída em 1965, ela, nesse momento, não sofreu uma reparação. Ela precisa também de uma pequena reparação e pintura. Nós somos uma escola amiga, queremos ser amigos. O apelo foi lançado e aguarda-se agora pela intervenção das autoridades competentes. São Tomé e Príncipe. O nosso país é membro do Sistema das Nações Unidas na defesa do direito de qualquer cidadão à liberdade de ideias e de opinião. E o veículo maior para o exercício desse direito é a comunicação social. Exerça o seu direito com verdade, transparência e responsabilidade. E quando essa liberdade lhe for negada, contacte o Conselho Superior de Imprensa, a mais alta autoridade independente para a comunicação social. Todo o cidadão deve contribuir para a transparência e reforço e consolidação da nossa democracia, pelo progresso de São Tomé e Príncipe e bem-estar de todos nós. Conselho Superior de Imprensa. Escreva para csi@cstom.net. E com estas imagens da final da Liga Europa, fechamos esta edição do Telejornal. Obrigada por nos terem acompanhado, boa noite e até amanhã.